Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os fundos imobiliários que mais me pagaram dividendos desde a minha história, tá? Vocês têm visto aí que durante essa semana eu tô contando várias histórias, como eu comecei, quais foram os meus primeiros erros, e hoje eu quero conversar um pouquinho sobre os primeiros fundos imobiliários, aqueles fundos que eu ainda mantenho em carteira e quanto eles me pagaram em dividendos. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Rodrigo Colombo e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a força que existe no longo prazo, o poder que existe no longo prazo. Então já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, porque é importante demais que você faça isso para que esse conteúdo e todos os conteúdos aqui do meu canal possam ir para outras pessoas que talvez também vão aprender muito com esse conteúdo. Então eu conto com você. E também já quero pedir, aproveitar que você desceu aí para se inscrever, para deixar o seu like, já comenta para mim qual é o fundo imobiliário que está mais tempo dentro da sua carteira e quanto tempo ele tá. Deixa nos comentários, porque isso é importante demais para que eu possa produzir outros conteúdos também. Bom, como eu contei aí nos últimos dias, né? Eu contei um pouco da minha história, quando eu comecei. Então eu já tenho uma caminhada de fundos imobiliários, já sou um investidor que tem aí um pouco de experiência, já apanhou, já perdeu bastante dinheiro, já ganhou bastante dinheiro também. Eu quero conversar, eu quero trazer para vocês vão começar a ver a minha tela aí agora. Eu tô usando o Domo aqui, né? Estou compartilhando o Domo. E dentro do Domo existe uma parte que tá proventos por ativo, que é a parte que mostra quanto de dividendo você recebeu para cada ativo da sua carteira. Ele faz um cálculo e ele vai te dando para você saber o quanto você recebeu. Vocês estão vendo aqui na minha tela, né? Quais são os três fundos, e tá tudo, vocês não estão conseguindo ver as informações, apenas os nomes aqui, né? Aqui também o valor tá mutado, tá? O valor tá ofuscado, né? Para que vocês não vejam, porque eu ainda quero dar o racional por trás disso. FIB, KNRI e HGLG, fundos que eu tenho há basicamente aí mais de 10 anos ou 10 anos. E eu queria trazer um pouquinho deles aqui, abrir aqui pelo Mundo FI mesmo. Vamos abrir o FIB. Eu quero puxar quanto que o FIB, o Industrial do Brasil, teve de dividendo desde sempre, né? Eu vou botar aqui o máximo dele. A média de dividendo, de rendimento pago pelo FIB11 é de 2,45 na sua história, desde lá de 2012, né? Ele é um fundo que não é muito comentado, ele é um fundo que as pessoas não falam muito dele, mas ele é um fundo que entrega muito resultado, não tem muito o que falar. No último ano, basicamente, ele entregou um dividend yield aí de 8,64, porque ele teve bastante queda, né? Caiu bastante, então naturalmente o dividend yield acumulado foi bem alto. Outro fundo, KNRI, né? O KNRI, se a gente descer aqui embaixo e também ver o gráfico de rendimentos dele, a gente vai ver que no último ano, né? Ele teve aqui um dividendo acumulado de 6,45, o que é um dividendo baixo para o mercado hoje, né? E no máximo, no histórico dele desde sempre, né? Teve aí um rendimento médio de 80 centavos, que é basicamente o que ele está pagando hoje. Ele já pagou mais, já pagou menos, dependendo dos momentos da economia, né? O que é natural. E também indo pro HGLG, que é um outro fundo que eu tenho há bastante tempo, descendo um pouquinho aqui, a gente vê um pouco dos rendimentos. A gente vai ver que no último ano, né, o dividend yield a HGLG foi de 8,11, só que ele teve dois extraordinários aqui. Então, se a gente fosse calcular em cima do 0,66, que é a média que ele está pagando hoje, né, 0,66 de dividend yield, ele está pagando também 6,5% aproximadamente o que o KNRI paga. Ele teve uma média de 92 centavos, então, desde o seu nascimento, beleza? O que eu quero trazer com esse vídeo hoje, antes de mostrar o quanto que eu recebi de dividendo desses fundos imobiliários? Você percebe que os fundos que eu estou tratando e que eu estou trazendo para vocês não são fundos que estão pagando altos rendimentos, não são fundos que têm 10, 12, 15, 20% de dividend yield. São fundos que o mercado pune, né? Os mais novos investidores acabam punindo esses fundos, dizendo, paga pouco, não vale a pena. A questão é, quando você investe a longo prazo, você tem que entender que o seu racional precisa estar em longo prazo. E às vezes é melhor você fazer pouquinho por muito tempo do que muito por pouco tempo. Esses fundos que estão pagando altos dividend yield são fundos que estão se arriscando mais para isso. E é natural, tudo dentro de investimentos, tudo que liga dinheiro, é natural que exista risco versus retorno, né? Aquele fundo, aquele tipo de investimento que vai pagar mais, ele naturalmente vai se expor mais ao risco. Então a questão aqui é, esses fundos foram fundos que eu entrei lá no começo, não foram os meus primeiros, porque antes teve o ABCP, só que o ABCP hoje já não faz parte da minha carteira, então não conseguiu pontuar, não conseguiu entregar renda. E agora, se você for ver FIB, tá? Ele me entregou durante basicamente 10 anos de investimento 284 mil reais em dividendos, tá? Isso é talvez mais do que você tem hoje em carteira.
o que é natural. Eu também lá atrás, quando eu comecei comprando uma cota, 2 cotas, 3 cotas e vai aumentando. O interessante, o importante é que você entenda que daqui 10 anos aquele fundo vai ter te entregue muita renda e é isso que vai fazer você acumular riqueza e você alcançar a independência financeira. O KNRI me entregou R$181 mil nesse mesmo período de 10 anos e o HGLG R$172 mil nesse mesmo período. Então você vê, são fundos que o mercado bate, que o mercado diz, olha, não vale a pena esse fundo imobiliário porque ele paga pouco dividend yield. O ideal é aquilo, se você vai correr uma maratona, é que você consiga, né, manter o seu pique, manter a sua corrida para chegar ao final. Não adianta você sair correndo no começo e não conseguir vencer, não conseguir chegar ao final dessa maratona. Se é uma maratona, você precisa balizar, controlar ali o seu fôlego, controlar a sua força para que você consiga chegar ao final e brigar pelas primeiras vagas. Quando você está investindo em longo prazo, é basicamente o mesmo jeito. Aí você fala, pô, Rodrigo, mas assim, você botou muito dinheiro para conseguir ganhar, né, isso que você ganhou. Realmente, né, eu botei bastante dinheiro. Nesses 10, 12, 13 anos que eu estou investindo, eu entendi que o mais importante era eu ganhar mais dinheiro para comprar mais fundos imobiliários que eles iriam me dar mais renda. Então foi isso que eu fiz. Eu empreendi, criei negócios, vendi negócios, aplicativos, sites, fiz de tudo durante esse período e eu sempre coloquei mais, sempre comprei mais e continuo fazendo isso até hoje. Usando esse exemplo, tá, os fundos que eu mostrei para vocês, o FIB, tá, eu tenho hoje um valor aplicado nele de R$598 mil, tá? Só para deixar claro aí a questão de quanto eu recebi de renda e de quanto eu coloquei. Rodrigo, mas foi só 50%. A questão é, como eu falei, lá no começo eu comprava uma cota, 2 cotas, 3 cotas, a renda foi aumentando, eu fui comprando e eu continuo comprando esses fundos imobiliários até hoje. O HGLG tem hoje, né, R$600 mil investidos e o KNRI 505 mil investidos. O que eu quero que você entenda com isso, tá? Eu quero que você entenda com isso a questão de o que importa para você é você se manter investindo o maior tempo possível e você colocar a maior quantia de dinheiro que você pode. Eu sei que talvez hoje você olhe e fala assim, pô, mas 600 mil eu talvez nunca vou chegar nesse valor. Eu também pensava assim. Meu salário era de R$2 mil quando eu comecei a investir. A questão é, tá? A questão é o quanto você tá pronto para durante 10, 15, 20 anos da sua vida você dar o seu máximo, você trabalhar o máximo que você pode, talvez trabalhar em coisas que você não imaginava, fazer uma renda extra, ganhar dinheiro aos finais de semana para colocar cada vez mais dinheiro. Porque não tem segredo investir em fundo imobiliário. Você compra novas cotas, essas cotas te pagam renda no próximo mês e você consegue recomprar novas cotas. Compra novas cotas, recompra. Compra novas cotas, recompra. E é isso, tá? Não tem muito segredo. A questão é, só para mostrar para vocês que não adianta esses fundos estarem pagando horrores, porque talvez eles não consigam manter isso pro resto da vida. A questão é você balizar o risco. Ter uma carteira controlada entre risco e retorno, fechou? Então é isso, eu queria só trazer isso para vocês dos fundos imobiliários que mais me pagaram dividendos e mostrar que não é por acaso que os que mais me pagaram são aqueles que estão na minha carteira há mais tempo e naturalmente a força dos dividendos, da recompra desses dividendos é importante demais, fechou? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve. Se você tem gostado dos conteúdos que nós temos postado, quero dizer também que nós teremos muito conteúdo novo aí nos próximos dias, nas próximas semanas, eu acho que vocês vão curtir. Deixe seu like, se inscreve, comenta pra mim aqui, como eu pedi. Qual foi o fundo, qual é o fundo que você tem há mais tempo na sua carteira e quanto tempo isso faz, fechou? Não sai daqui sem deixar seu like, sem se inscrever se ainda não fez isso. Eu vou ficando por aqui, um abração e te vê nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau.